Mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e eu já quero lembrar você aí de casa que a sua participação é sempre muito importante aqui no nosso quadro sobre saúde. Faz o seguinte, tá vendo esse número que já tá aparecendo aí no seu vídeo? É o nosso WhatsApp, deixa ele anotado no seu celular e sempre que tiver alguma sugestão, alguma dúvida, manda para cá que a nossa produção, a Débora Martins, vai atrás de um especialista para tirar todas as suas dúvidas. Lembrando também que você pode participar, viu? Sempre pelo nosso Facebook e também pelo YouTube da TV Câmara Campinas. E agora sim, apresentar para você de casa o tema de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre tremor essencial e doença de Parkinson. Você sabe o que são essas duas doenças? As diferenças? Pois é, quem vai explicar tudo isso e muito mais pra gente hoje, olha só, é a nossa convidada que já está aqui na tela comigo, é a doutora Inara Thaís de Almeida. Ela é neurologista e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, aceitou falar com a gente sobre esses temas tão importantes aí, explicar essa diferença, parou todos os atendimentos só para falar com a gente hoje. Então, doutora Inara, antes de começar o nosso bate-papo aqui no Saúde Agora, eu quero agradecer a sua participação aqui. Olá, é um prazer estar aqui para falar com vocês desses temas assim, aí super importantes e também comuns, né? Essas dúvidas são muito comuns. Doutora, quando a gente fala aí de tremor essencial e doença de Parkinson, tem bastante dúvida, né? São doenças aí que estão atingindo cada vez mais as pessoas. O que a senhora vê no consultório? Na verdade, a primeira dúvida que surge é: toda vez que uma pessoa apresenta algum tipo de tremor, algum movimento involuntário, é comum imediatamente vir na cabeça dela doença de Parkinson. Então, é comum as pessoas associarem qualquer tipo de tremor à doença de Parkinson, a preocupação de surgir doença de Parkinson. Mas a doença de Parkinson não é só tremor, ela é muito mais do que tremor. Inclusive, existem formas da doença de Parkinson que não apresentam tremor, né? Então, são duas coisas completamente diferentes. O tremor pode ser um sintoma da doença de Parkinson, mas pessoas podem apresentar Parkinson sem o tremor. Já existem outras doenças em que o tremor é a manifestação predominante. A mais comum delas é uma doença que chama tremor essencial, né? Uma doença benigna, que geralmente acontece em famílias, né? Vem várias pessoas com esse tipo de tremor desde a infância, na mesma família. E o que eu tenho percebido é mais um cuidado das pessoas. As pessoas estão se preocupando muito mais com a sua própria saúde. Então, elas estão notando qualquer diferença no seu corpo, nos seus movimentos, e estão procurando ajuda médica de uma forma mais precoce. Então, a gente tem acabado diagnosticando muito mais, né? E no caso do Parkinson, a gente está vivendo muito mais. Então, como é uma doença que ela acontece mais frequentemente a partir dos 60 anos de idade, então a gente de fato tem observado mais. Então, doutora Inara, vamos então destrinchar então essas duas doenças. Primeiro, tremor essencial, a gente já pode chamar de doença ou não? Estou falando certo ou não? Certíssimo, perfeito. Tremor essencial é uma condição neurológica em que o sintoma principal é o tremor, tá? Agora, o que me chamou a atenção, pode aparecer na infância esses tremores? Isso! Não sei se você já percebeu, é comum, pessoas que têm algum tipo de tremor nas duas mãos, geralmente são simétricos, que vêm desde a infância, tremem um pouquinho, períodos que tremem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas fica mais ou menos estável ao longo da vida. Isso é muito comum acontecer. Em algumas outras pessoas, existe o início dos sintomas lá a partir dos 50 anos de idade. Ou seja, existem dois picos de incidência do início dos sintomas, um na infância e outro na meia-idade. E doutora, pesquisando também sobre esse tema, a senhora está falando aí de tremor na mão. É mais comum ser na mão ou esses tremores, quando a gente fala de tremor essencial,
também podem aparecer em outras partes no corpo. Um exemplo, tremor na voz, tremor vocal? Sim, sim. O mais comum e o que chama mais atenção é a mão, porque como a gente usa bastante, né, esses movimentos finos de escrever, pegar um copo, usar um talher, então é o que chama mais atenção e geralmente é o sintoma inicial que motiva a pessoa a procurar ajuda médica. Mas a pessoa que tem tremor essencial pode apresentar tremor somente nas mãos, mas também pode apresentar nos pés, pode apresentar um pouquinho de tremor na cabeça, a cabeça fica um pouquinho tremendo assim, como se estivesse mexendo de um lado para o outro, para cima ou para baixo, tremor na fala. E geralmente existe uma combinação de todos esses sintomas em cada pessoa. E o que causa isso, doutora? Tem uma explicação? Tá tudo ligado no cérebro? Isso é uma doença neurológica, mas a causa não é totalmente esclarecida. Nós acreditamos que ela é uma doença que tem uma causa multifatorial, ou seja, existe um componente genético, por isso que é muito comum ter várias pessoas acometidas na mesma família, mas não é só isso, ela não é necessariamente hereditária. Então, existem outros fatores ambientais e do próprio indivíduo que ainda não são totalmente esclarecidos. E aí, o que fazer? Eu imagino que seja difícil também fazer esse diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através de uma avaliação no próprio consultório, através das características desse tremor, do início dos sintomas, como ele vem acontecendo, alguns testes neurológicos, a gente já consegue diferenciar, na grande maioria das vezes, entre o tremor essencial e o Parkinson, no consultório mesmo, e já conseguimos instituir um tratamento. O importante é lembrar que o tratamento ele é para aliviar um pouco esses sintomas. Então, existem pessoas que têm um tremor bem discreto, que quase não atrapalha a atividade do dia a dia delas. Então, nesse caso, às vezes a gente nem precisa iniciar um tratamento específico. Então, essa demanda, essa necessidade de tratar ou não tratar, também vem muito da própria pessoa, né? Da necessidade que ela, tem de acordo com as atividades do dia a dia dela. Então, a gente leva muito em consideração todos esses fatores, dando um tratamento muito individualizado. Então, são Mas remédios... na maioria das vezes elas respondem bem, são comprimidos. Alguns tipos de remédio, na maioria das vezes, comprimidos. Que ela tem que tomar o resto da vida, tem cura ou não? Tá? É uma doença que não tem cura, mas na maioria das vezes ela se mantém estável ao longo da vida. Não é aquela coisa que comumente, né, existem exceções, mas não é aquela coisa que comumente vai piorando, cada ano está pior. Entendi. E quando a gente fala de tremor essencial, homens e mulheres podem ser afetados. Isso. E aí, doutora, chegou no consultório, a pessoa tem esse problema, fica reclamando aí de tremores. Foi feito aí todos os exames. Como diferenciar, então, o do tremor essencial para o Parkinson? Já que nem sempre o tremor, como a senhora disse, pode ser o Parkinson, né? Quais são, então, as principais características dessa outra doença? Tá. A doença de Parkinson é uma doença que afeta os movimentos de uma maneira geral. Então, ela pode sim ter tremor, mas é comum que o tremor aconteça em um só, inicialmente aconteça um membro somente, ou seja, ele começa numa mão, enquanto o tremor essencial já vem nas duas mãos ao mesmo tempo. Uma coisa super importante é que o tremor essencial ele é mais intenso durante os movimentos, ou seja, quando você vai pegar um objeto, quando você manipula algum objeto, enquanto que o tremor da doença de Parkinson, ele acontece enquanto a pessoa está em repouso, com os braços relaxados, as pernas relaxadas. Então, isso também já ajuda a diferenciar. Uma outra questão é que a doença de Parkinson, como a gente tinha comentado, ela é muito mais do que o tremor. Então, ela tem outros sintomas que chamam bastante atenção, como uma rigidez em todo o corpo, uma lentificação para realizar os movimentos. Então, é uma pessoa que realiza tudo um pouquinho mais devagar. E isso vem acontecendo
ao longo de meses ou anos. Então, ela tem esse início insidioso, bem lento. E pode não apresentar tremor, como a gente falou também. A gente disse que o tremor essencial pode afetar desde a infância. Já o Parkinson aparece mais já na terceira idade, é isso? É isso aí, a partir dos 60 anos de idade. É o mais comum. Existem raras exceções, mas o mais comum a partir dos 60 anos de idade. E como que é o tratamento para Parkinson, doutora? Perfeito. O Parkinson, ele também é uma doença crônica, ou seja, ainda hoje não temos uma cura para a doença de Parkinson, mas nós temos tratamentos que aliviam esses sintomas motores, né? O tratamento é baseado na reposição de uma substância no cérebro chamada dopamina, que nas pessoas que têm doença de Parkinson, existe uma redução na quantidade dessa substância, né? Na produção dessa substância. E também é uma doença neurológica, também afeta o cérebro. Também é a mesma região, quando a gente fala de tremor essencial e Parkinson, é a mesma região do cérebro ou não? São regiões distintas? Digamos assim, eles estão na mesma grande área, como se fosse assim, eles estão no mesmo bairro, mas não na mesma rua. Entendi. Porque existem vários circuitos, né? Várias redes que se ligam entre si e fazem com que a gente se movimente, organizam o nosso movimento, todo o nosso corpo, né? E essas duas regiões, elas podem estar afetadas nas doenças que atingem a motricidade, mas não é exatamente no mesmo pontinho, na mesma rua, no mesmo endereço, digamos assim. Entendi. E o Parkinson, ele pode levar a pessoa a ter outras doenças? Na verdade, o Parkinson, ele apresenta várias condições associadas. Em algumas pessoas com doença de Parkinson, é comum assim, né? Não é tão comum, mas em pessoas com doença de Parkinson, a gente costuma ver pessoas terem alterações da memória. Mas isso, na maioria das vezes, é secundário ao próprio Parkinson. Isso não acontece em todas as pessoas, mas em algumas pessoas a gente observa esquecimento, dificuldade em realizar as coisas do dia a dia. Geralmente isso acontece numa fase mais tardia da doença. Então, não necessariamente ela causou isso, mas vem no contexto da doença, do avançar da doença. Essa é uma doença que pode-se dizer que atinge mais os homens? Sim, ela é mais frequente nos homens, mas não tem uma explicação fisiológica do corpo para isso. A gente observou uma frequência um pouco maior nos homens. Sim. E o tratamento também segue para o resto da vida e não tem cura. Exato. Hoje em dia, né, o que a gente tem percebido nas doenças neurológicas, no Parkinson também, é um avanço do conhecimento, das pesquisas e de várias formas de tratamento que tem ajudado muito essas pessoas. Por quê? No fim das contas, o que a gente quer é viver bem, independente se a doença tem cura, não tem cura. O que a gente quer é conseguir fazer as nossas atividades do dia a dia, aproveitar a vida, né? Estar bem com a família. Então, as opções terapêuticas, elas avançaram muito nesse sentido. E o que a gente vê são pessoas que têm ficado bastante ativas por muito, muito tempo. E doutora Inara, tem como evitar essas doenças, né? A senhora disse lá no começo, né? As pessoas estão se cuidando mais, estão procurando o médico cada vez mais, se autoconhecendo, né? Mas tem como evitar? O que fazer, né? Antes desses sintomas aparecerem aí? Essa é uma grande pergunta, ainda sem resposta, principalmente na doença de Parkinson. Por quê? No momento em que a gente identificar o fator causador, o ponto inicial do início da doença, a gente consegue estabelecer uma prevenção bem estruturada, né? Então, a gente ainda não sabe o que a gente pode fazer para evitar a doença de Parkinson.
O que a gente consegue hoje, em 2023, é fazer um diagnóstico precoce, bem no iniciozinho dos sintomas, né? Então, como identificar esses sintomas, né? Eles normalmente podem aparecer de forma leve. Vamos ressaltar de novo, né? Deixar bem Isso. aí. Começa de forma muito discreta, muito leve. É uma dificuldade. A pessoa sente uma rigidez. A gente consegue, através dos testes neurológicos, observar isso no consultório. Mas a pessoa sente um travamento, como se o corpo estivesse todo rígido, travado, difícil de se movimentar. Isso vai surgindo de forma lenta ao longo de meses. E todo o corpo dela fica um pouco mais lento, ou seja, a fala é um pouco mais devagar, os movimentos para executar, para se alimentar, para caminhar, para movimentar os braços, eles vão se tornando mais lentos, né? E, na maioria das pessoas, mas não em todas, pode ter aquele tremor assimétrico que a gente falou, mais comum em repouso, quando está quietinha, parada. E quando a gente fala de tremor essencial, também deve procurar ajuda. O que a pessoa deve observar? Certo. O tremor essencial não tem essa lentificação dos movimentos, ao contrário do Parkinson, então é uma pessoa que vai estar fazendo suas atividades normalmente, ela vai estar superativa, não vai ter dificuldade de subir e descer uma escada, de realizar as atividades do dia a dia, mas ela percebe que quando ela vai executar os movimentos, as atividades dela, ela observa um tremor. É muito mais comum na mão e ele é simétrico. E durante o movimento, é o contrário, ela vai mexendo e ela observa um tremor. E o ideal, como a gente já disse, né, procurar então um especialista o quanto antes e não assustar com o diagnóstico, né? Como a gente disse aqui ao longo da nossa conversa, existem medicamentos e dá para manter uma vida aí saudável, adequada, fazer as atividades, né? Normalmente. Exatamente. Acredito que o mais importante é você saber o que está acontecendo de fato. Então, aconteceu algo diferente, você percebeu que tem algo que está te incomodando no teu corpo, procure ajuda. Porque o passo inicial é saber o que está acontecendo. A partir daí, a gente pode tomar as medidas mais adequadas para cada condição, né, nesse intuito de ter uma vida praticamente normal, uma vida saudável. Se autoconhecer é fundamental, né? Para todas as Exatamente. doenças. Tá certo, então. A gente conversou hoje no Saúde Agora com a doutora Inara Thaís de Almeida. Ela é neurologista e também membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Doutora, infelizmente o nosso tempo é muito rápido, por isso eu já quero deixar o convite aqui para voltar a participar do Saúde Agora e dos demais programas que a gente tem aqui sobre saúde, porque tema é o que não falta, né? É verdade, com certeza, com certeza. E saber o que está acontecendo, esse trabalho de esclarecer as pessoas sobre entender o seu próprio corpo, né, saber quando procurar ajuda é super importante, super importante. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer falar com vocês hoje. A gente que agradece a sua participação. Já vamos fazer o convite para um próximo programa e eu também aproveito para agradecer a sua companhia e audiência e eu te espero no próximo Saúde Agora. Tchau!